Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer arquitetos, construtores, donos de construtoras, empreendedores, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Nossos episódios são exibidos às terças e quintas, às 20 horas no Spotify e no YouTube. E o episódio da Convapcast é exibido próximo ao dia 20 no canal do YouTube da Convap. Bom, quem quiser fazer uma produção de podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. Pode entrar em contato com a gente aluga o nosso estúdio para você. Beleza? Agradecer também os patrocinadores. Polo Vale Decor e Obratec Projetos. Mandar um abraço também para o pessoal da Convap aqui, nosso querido grupo. E hoje eu estou aqui com minha amiga, nossa presidente, Maria Rita Singulano. Tudo bom, Maria Rita? Tudo bom. Boa tarde, Lúcio. De novo aqui junto, né? Sempre, né? Sempre juntos. A gente está fazendo uma Convapcast e convidei a Maria Rita aqui porque a gente tem um convidado especialíssimo, muito importante. Conta para o pessoal, quem que está aqui hoje, Maria Rita? Então, hoje está o nosso grande parceiro, o prefeito Anderson Faria, né? A gente sempre trabalha muito junto, né? Assim como nós queremos trabalhar para uma São José melhor, ele está aí fazendo uma excelente administração, vê se os níveis aí de aprovação da última pesquisa. Muito bem-vindo ao nosso podcast, prefeito. Bem-vindo, Anderson. Prazer em conhecer. Prazer todo meu estar aqui participando no ManzaCast e a Convapcast, juntamente com a Maria Rita, Lúcio, obrigado pelo convite. Prazer estarmos aqui estreando. A Maria Rita Cast também, viu? Você viu que já está presidente Cast, não está fraca não, viu, Lúcio? Não. Pegou ela a Convap já nas redes sociais. Multimídia, né? Parabéns, Maria Rita. Maria Rita tem uma história, minha grande professora. Quando eu entrei na prefeitura, eu era um estagiário. A Maria Rita já era secretária, diretora, enfim, na qual tive a oportunidade de trabalhar ali juntos. Quando eu fui secretário de transportes, a Maria Rita estava na secretaria. Eu cheguei, ela já estava na secretaria, ela trabalhava com o Felício, mas tive a oportunidade de acompanhar o trabalho da Maria Rita. Eu falo assim, foi uma grande professora, porque eu vim da iniciativa privada, quando eu cheguei lá já tinha um grupo já experiente, a Maria Rita fazia parte, e aprendi muitas questões da vida pública, das questões que a gente tem que ter. Uma coisa é trabalhar na empresa privada, outra é nas questões públicas, você tem que ter realmente o espírito público. Ali eu pude aprender muito. Show de bola. Então, vamos conhecer um pouco, não só o prefeito Anderson Faria. Conta pra gente quem é o Anderson Faria, a pessoa Anderson Faria. O Anderson Farias, filho do português e da Cá, meu pai, conhecido como português, um vendedor e uma dona de casa. Sou nascido em São Paulo, capital. Fui criado no litoral norte. Eu fui para Caraguatatuba com 8 meses de idade. Fui para ficar... Meus avós mudaram para Caraguatatuba porque eles iam fazer um tratamento medicinal. Era passar uma terra preta da Praia das Palmeiras no corpo, que o médico orientava meu avô a fazer isso. Isso em 1974. E lá ele comprou uma casa e meus pais... Meu pai e minha mãe mudaram para Caraguatatuba, foram morar com os meus avós paterno. Fui criado em Caraguá, vim para São José dos Campos em 1989, quando eu vim a trabalho. Fui trabalhar numa mesma empresa que meu pai trabalhava, então tinha uma questão de nepotismo na empresa. Eu não poderia trabalhar na mesma filial ali com ele, com 14 anos. Mas fazia a mesma coisa que o pai? Não, meu pai já era vendedor já da empresa, da companhia, e eu era promotor de vendas no supermercado. Arrumava produtos na prateleira com 14 anos. Na época podia trabalhar, meu registro na minha carteira foi com 14 anos. Então vim para São José dos Campos e aqui comecei, estudei, aqui uma boa parte me formei, aqui eu fiz a minha vida profissional nessa empresa, no grupo PepsiCo. Depois eu tive a oportunidade de vir para São José, para ir para o poder público, em 1998. Casei em 1995, tenho 28 anos de casado, 3 filhos. Hoje eu tenho a Maria Eduarda, que é a minha menor, o meu João Henrique, que é do meio, e a Mônica, que é a minha filha mais velha. Então, tenho 3 filhos. E aí vim, depois da empresa privada, tive a oportunidade de poder trabalhar na administração pública. Em 1999, quando eu entrei na prefeitura, convite, na época o prefeito Emanuel Fernandes, foi quando eu conheci a Maria Rita, já fazia parte já desse grupo, e desde então trabalhei no governo do Emanuel, no governo do prefeito Eduardo Cury, depois com o Felício agora também, em 2017 até 2020, até eu fui secretário de transporte, secretário de administração, já fui diretor
diretor de compras, diretor da saúde, já fui gestor de contratos, já fui gestor financeiro, né, Maria Rita? Já passamos por várias áreas, a Maria Rita também tem essa experiência em várias áreas. E com o Felício, fui secretário de governança de 2017 a 2020. Em 2020 tive também uma outra oportunidade, eu sempre digo que são oportunidades que nós temos, em estar ao lado dele e ser o vice-prefeito. E aí 2021, né, sabemos aí da história, em 2022, onde 2021 para 2022, quando o Felício, né, se colocou, né, à disposição para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Primeiro, de muita coragem. Né? Por isso que eu admiro muito o Felício, além de um amigo, tenho uma admiração muito grande, né, pela pessoa dele, pelo espírito público, e ele se colocou à disposição e coube a mim, para que ele pudesse fazer isso, a lei assim exige que ele tenha que renunciar. Diferente, por exemplo, de legislativo. Né? Um vereador, um deputado pode ser candidato, por exemplo, a prefeito, mas não precisa renunciar ao seu mandato. Sim. No executivo, né, o prefeito, um governador precisa renunciar, né, ao seu mandato. Então o Felício, né, teve que, por exigência da lei, ter que renunciar, e eu tive esse privilégio e essa oportunidade também, que é uma oportunidade única, de ser prefeito de uma cidade como São José dos Campos. Então, duas oportunidades de dar continuidade num trabalho que o Felício iniciou, né, e eu com essa oportunidade hoje estar à frente da cidade. E hoje, com o maior orgulho, além de prefeito de uma cidade como São José dos Campos, de ter o nosso vice-governador, que é o Felício, né, de todo aquele projeto que ele fez, né, juntamente de um projeto com um grupo de pessoas, né, tudo isso todos os passos que ele deu foi sempre, né, conversando com muitas pessoas, tendo apoio de várias pessoas aqui da cidade, fez de uma forma super transparente toda essa transição para que ele pudesse, né, se colocar à disposição do estado de São Paulo, levar a nossa cidade, a boa política que aqui se pratica para o estado de São Paulo. E hoje é o nosso vice-governador, ao lado do Tarcísio, o nosso governador, que vem fazendo um brilhante trabalho, essa dupla, né, vem fazendo uma transformação no nosso estado, e eu aqui em São José dos Campos. Então, hoje, um pouco da minha história, né, dessa história contada em poucos minutos, né, essa história desde quando eu comecei meu primeiro trabalho, hoje sendo prefeito de São José dos Campos. E o Lúcio, só para você saber, a Convap foi a primeira entidade que escreveu uma carta de apoio ao Felício para que ele se candidatasse a governador, entendendo que para nossa cidade era muito importante que a gente tivesse, mesmo que ele não se elegesse, na campanha ele já levaria o nome de São José, e assim, a Convap foi a primeira entidade que escreveu essa carta por entender a importância, né? E hoje termos um vice-presidente, com certeza, um vice-governador, me desculpe, é muito importante para a nossa cidade. Muito bem, Maria Rita, acho que isso daí faz parte até dessa transparência, né, que é da qual o Felício tratou esse assunto com muita transparência, né, de estar assim, olha, vou deixar, vou precisar para ir para que a gente possa ter uma representatividade no estado. A gente enxergava que a nossa região, e temos uma grande falta de representatividade na nossa região política mesmo, até dos deputados. Nós temos aí uma região, pela importância da região, né, a nossa região do Vale do Paraíba, né, que pode ter aí pelo menos 8 deputados estaduais eleitos, 6 deputados federais, porque temos eleitores para poder eleger e não temos essa representatividade. Isso também faz falta. Isso faz falta para a questão de investimentos da nossa região. Mas temos também um vice-governador ou um governador, como foi o processo. Hoje nós temos um governador. Até domingo o Felício estava governador, né, de quinta a domingo. Essa parceria que, né, o Tarcísio, toda vez que ele precisa fazer uma missão fora do país, ele, né, passa e faz a transmissão do seu cargo para o Felício, que continua fazendo o mesmo trabalho, e o grande trabalho que o Tarcísio realiza. Então, nós tivemos esse grande ganho, mas a Maria Rita lembrou muito bem, a Convap, né, com a importância que ela tem, né, da Associação dos Construtores do Vale do Paraíba, fizeram essa manifestação, né, de apoio para que realmente o Felício pudesse, independente dos resultados das eleições, mesmo porque ninguém sabe dos resultados de forma prévia de uma eleição, mas da proposta da qual ele já colocava em levar a nossa cidade, em levar a nossa região do Vale do Paraíba para um debate, para uma discussão na região, no estado de São Paulo, já seria algo que nós já saímos vitoriosos. Sim. Parabéns pela sua história, né? E você vê que você passou por diversos cargos ali. E ali você pôde ir construindo, né, a base para chegar até a Prefeitura de São José, né? E eu vejo que a Prefeitura de São José é muito bem conduzida, né, por vários prefeitos que ali passaram, né? Você falou do Emanuel, falou do Felício, né? Diversos prefeitos aí na cidade, né? Então,
sobre São José dos Campos. Vou falar para a Maria Rita aqui, fazer uma pergunta que ela entende tudo sobre plano diretor, sobre todos esses assuntos, né, relacionados à prefeitura. Na realidade, assim, né, viu, Lúcio? A gente nunca, antes do Felício, eu estava na prefeitura no governo Emanuel Cury, sim, eu fui para a Convap no final do governo Cury, porque eu saí da prefeitura, mas a gente nunca teve uma abertura tão grande para discutir. Sim. Então, o Felício deu essa abertura, o Anderson continua dando. Então, o nosso plano diretor hoje, a nossa lei de zoneamento, o nosso código de obras e todas as leis, elas são muito discutidas. Você, sim, sabe as brigas que a gente tem internamente, sim, foi lá. Construído, né, juntamente com a associação. Junto. E a gente participou muito disso e tenho certeza que será assim. Falar para o prefeito, isso está super bem conduzido, né? Nós temos hoje, na minha opinião, esse arcabouço legal, um dos melhores do país, não é só do estado. Tá? Mas para você falar um pouco, prefeito, dessas obras inteiras que estão sendo feitas aí nos próximos meses aí, São São José... 3 bilhões, né? São Se José não me esqueço do número. Vai virar um grande canteiro de obras, não são 3 milhões, são bilhões. Bilhões só em transporte. Só de obras viárias. Não é mi. Sim. E assim, essas obras todas, né? É lógico que no início elas causam um transtorno, e a gente ainda tem a grande obra da Dutra também, então nós vamos virar, nesses próximos meses, um grande canteiro de obras, não é isso? Sim, com certeza, Maria Rita. Mas só antes, rapidamente, só para complementar, e a Maria Rita falou aqui da contribuição da Convap na sim, construção das nossas, né, questões, da nossa lei de zoneamento, do nosso plano diretor e de todas as discussões que se tem quando a gente fala de planejamento da construção de uma cidade. A Convap, além dela ter a participação dela direta, né, na contribuição, ela participou de todas as oficinas que a prefeitura realizou. Sim. Então, não é só das oficinas públicas, juntamente com todos ali, com a população participando, né, com as outras entidades também participando, a Convap lá também participando de todas as audiências públicas, colocando de forma pública e transparente também todas as propostas. Então, isso é importante, essa participação. Não é uma participação que foi apenas entre prefeitura e a Convap. Não. A Convap também se dispôs a ir para as oficinas, a participar das audiências públicas, através dos conselhos e dos comitês de discussões também com todas as outras entidades que participam. Então, realmente, essa contribuição que a gente conseguiu, realmente, a gente fala assim, que a gente conseguiu escrever realmente uma lei muito moderna, arrojada, diferente. Temos ainda que fazer ajuste? Temos e fazemos, até porque é uma cidade dinâmica. Aí a nossa cidade isso é eterno, muito né? mais dinâmica. Ela vai evoluindo. Fazer uma lei, né, porque a gente coloca ali para 10 anos, isso a gente aprendeu, acho que ao longo desses últimos anos, né, Maria Rita? 10 anos a gente também precisa ter uma capacidade, nós precisamos, o poder público ter uma capacidade de ter essa mesma dinâmica, né? De que o mercado se mexe, como é que a gente quer o futuro, o que a gente quer na nossa cidade, o que a gente quer no futuro da nossa cidade, aquela a qualidade região, de vida que nós queremos, onde que a cidade cresce, onde que nós precisamos fechar a torneira, do ponto de vista de, não, aqui nós precisamos regular, aqui precisa de serviço, precisamos gerar emprego, residência precisamos melhorar, precisamos dar mais oportunidade também porque as pessoas tenham condição de comprar residência. Então, é tudo uma formação e para isso ninguém faz nada sozinho. Essa é a frase que o Felício usou durante seus 6 anos que esteve à frente da prefeitura. Eu continuo usando essa mesma frase, que é uma questão conceitual que nós acreditamos, né? Então, e dos investimentos do município. Isso tem uma grande participação. Ontem eu tive a oportunidade de estar com a Carla, Maria Rita, e sempre que eu estou com ela eu falo de você, porque eu acho vocês duas muito parecidas. Quem é a Carla? É a CEO da CCR, da Nova Dutra, é a presidente, né? E elas têm os mesmos perfil. Eu gosto muito da Carla. Eu fiz uma reunião com ela, também gostei muito como dela. Presidente, ontem eu estive com ela em uma reunião que a gente vem discutindo a questão da... Discutindo não, a gente vem trabalhando todas as etapas das obras, que tem obras importantes, são 650 milhões de reais só de investimento da rodovia Presidente Dutra em construção de marginais aqui em nossa cidade, está gerando mais de 1.100 empregos. Ela até me disse que onde colocou uma faixa bom, né? ali na passarela perto do posto rodoviário federal com essas informações. Eu falei, pô, que legal, tem que divulgar mesmo essas informações. Eu disse para você que você precisa pôr nas obras públicas quantos empregos. Calma, que quando ela me falou que ela colocou uma faixa, eu olhei para ela assim, você acredita que a Maria Rita me pediu para que eu colocasse também nas nossas placas de obras quanto que cada obra nossa gera de emprego? Irei colocar, viu, Maria Rita? Estou fazendo, que ela me falou antes da faixa, por isso que eu estou citando e acho vocês muito parecidas até, né, da forma como conduzem, enfim, como profissionais. A Carla, que é a presidente da rodovia, né, a presidência do grupo. Só sou um pouquinho maior que ela, vai. Ela é desse tamanho. É um pouquinho. Mas é super bacana e tem esses investimentos que a Nova Dutra está fazendo aqui. Né, hoje quem passa
ali pela rodovia Presidente Dutra, próximo às divisas de município com Jacareí, já vejo as máquinas ali, as margens da rodovia, ali são as obras, né, de marginais, são obras super importantes para nós, obras importantes para a questão da segurança viária, para a questão de mobilidade, do fluxo, que nós temos problema com a Dutra aqui em vários trechos, principalmente esse acesso com Jacareí. São José nós Jacareí temos, ficou né, a Dutra virou uma avenida. É uma avenida assim, de a São Dutra José, virou, né? uma avenida. Então, essas obras são obras que estão sendo aguardadas há quantos anos? E isso também tem uma história e um fruto. Isso começou com Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, né, fazendo todo o projeto de uma nova concessão da rodovia Presidente Dutra, que assim fizeram, né, uma das maiores concessões e mais modernas concessões feitas, foi no governo do presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Tarcísio. A assinatura do contrato dessa concessão foi feita em São José dos Campos, até porque teve uma particularidade, o Felício, né, participou ativamente nas audiências públicas que o governo federal fez com relação à concessão da rodovia. O Felício participou, e me recordo que ele ia sozinho, Maria Rita, nas audiências públicas. Teve uma audiência pública no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, capital, e uma em Brasília. Isso. E na última, em Brasília, uma das reivindicações do Felício ao ministro foi: ministro, as reivindicações foram feitas de marginais, de correções de córregos, por exemplo, de passagem que nós temos pela Dutra, né, de desassoreamento que a gente tem também ali, de problemas de águas fluviais. Então ele fez, né, vários pedidos, e um pedido que ele fez foi de realizar uma audiência pública na região do Vale do Paraíba. Sim. Até pela importância, né? Se é X% da rodovia Presidente Dutra, corta a nossa região do Vale do Paraíba. Uhum. E aí o Felício fez esse pedido e o ministro Tarcísio, à época, falou: prontamente, iremos realizar uma audiência pública no Vale do Paraíba. E fizeram uma audiência em São José dos Campos. Então, hoje está aí o resultado. Cumprindo o cronograma contratual, 1 ano de concessão. Nós temos 1 ano de concessão, de operação dessa nova concessão, as obras se iniciando. São 3 etapas de obras, são obras que vão até 2027, aqui em São José dos Campos. São uma etapa Jacareí até o Shopping Vale Sul, depois segunda etapa do Shopping Vale Sul, ali de CTA até Vista Verde, e a terceira etapa Vista Verde até Eugênio de Melo, chegando até Caçapava. 650 milhões de reais, gerando aí mais de 1.100 empregos. E em São José dos Campos também, fazemos a nossa parte de geração de emprego, economia, investimento. Só na parte de mobilidade urbana, mais de 1 bilhão de reais de investimento. E aí em várias vias, seja de novas vias, como nós temos a Via Jaguari sendo construída, a Rua Jaguari Alargamento, a Ponte Minas Gerais, nós vamos fazer agora um reforço. Né? A Ponte Minas Gerais é uma das pontes mais antigas que nós temos aqui em São José. Lá em Santana é uma ponte que não tem calçada, muito antiga. Então nós vamos fazer um reforço da ponte, um reforço estrutural da ponte, uma manutenção, alargamento dela com a construção de mais uma faixa de rolamento, calçada e ciclovia. Então nós temos uma grande obra, recapeamento de 14 vias dos principais corredores, na cidade toda, em todas as regiões. São 71 vias que serão recapeadas, requalificadas, são 45 quilômetros que serão recapeados, são mais de 52 milhões de reais de investimento. Então isso é importante, nós fazemos esses investimentos de requalificação das vias, principalmente dos corredores. Então muita gente hoje nos cobra assim, fala: ô prefeito, só o anel viário, né? Não, calma. Né? Vai fazer o anel viário, vai fazer a Estrada Velha, as marginais da Madagascar. Outro dia eu fui falar com ele de outra coisa. Eu sou o maior fiscal dele, sabe? Sou o maior fiscal. Eu vi. Aí eu comecei. Aí eu comecei assim, mas e tal rua? O prefeito, tua rua está muito ruim. Ele olhava na lista, ele já está aqui. Mas tal via está muito ruim. Mas já está aqui. Todas as vias que eu estava dizendo que estavam ruins estavam na lista dele lá. Borba Gato vai ser recapeada. Ademar de Barro, José Longo, principalmente o corredor Rio Branco, de ônibus. A Rio Branco que eu fui vai ser recapeado. No trecho final, nós vamos recapear. Na região central, nós vamos fazer micro-revestimento em várias ruas da região central, principalmente ali no centro. Muitas ruas que eram de paralelepípedo e foram recapeadas. Né? Hoje já tem um desgaste, nós faremos um micro-revestimento. Corredores da região sudeste, região sul, região norte. Então, temos aí 71 vias. E mais as requalificações de novas vias. João Rodolfo Castelli sendo duplicada. Vamos fazer a Lívio Veneziane na região sudeste, que liga a Via Cambuí com a Avenida dos Astronautas, também é uma ligação importante. Uma região que tem agora um crescimento. Depois nós vamos falar um pouco sobre o crescimento de algumas regiões da cidade. A Estrada do Cajuru, que é a continuação da Tancredo Neves, que a Maria Rita já participou dessas obras lá no passado da Tancredo Neves. Quem lembra, né? Hoje, obras viárias, Lúcio.
Você fez hoje, fez a transformação, daqui a um ano você já esquece como é que era. Né? A estrada do Tancredo Neves, quem lembra, era péssimo o acesso lá. Hoje tem aquelas avenidas, a Avenida Tancredo Neves duplicada, com canteiro central, ciclovia. Então nós vamos continuar agora, desde o PEV, que é o nosso ponto de entrega voluntária, onde para exatamente a duplicação. Nós vamos até o Bom Retiro, a estrada do Cajuru também, a duplicação dela, do Campo São José até o Serrote, conectando a estrada do Cajuru com a rodovia Carvalho Pinto, que aí tem a ver todo com o nosso zoneamento. Ali as áreas, as margens da rodovia Carvalho Pinto, ali na região do Cajuru, são áreas voltadas para a indústria, né? e serviço. Então, isso daí é um incentivo. Hoje, acaba não tendo esse acesso. Como é que vai se montar um galpão, uma indústria naquele local? Tem que atravessar a cidade. É porque não tem saída na Carvalho para Pinto chegarem também, né? até então, ele rodovia Presidente Dutra. Ele vai fazer agora o acesso. Por isso que agora nós vamos realizar esse acesso na rodovia Carvalho Pinto, e isso vai incentivar os investimentos ali às margens da rodovia Carvalho Pinto para indústria. Então, seja para movimentações de caminhões, quer dizer, para esse tipo de investimentos que gera emprego para a cidade, gera renda e emprego. Então, tem essas obras também em andamento. E uma obra importante também, juntamente com a rodovia Presidente Dutra, que é a nossa ligação, é a terceira fase da Via Oeste, fazendo a conexão com Jacareí, ali por trás da Unip. Né? O que sempre muitas pessoas achavam, dá para conectar, não dá. Então, a Avenida Davilino, me corrija, a Avenida Davilino, que vai estar, de Jacareí, vai conectar com a Avenida, com a Via Oeste, fase 3, nossa aqui em São José. Então, nós vamos ter essa conexão. Aliás, quem mora na Urbanova vai até Jacareí, irá até Jacareí ou irá até a Dutra, em Jacareí, sem passar por um semáforo. Então você vê, olha, uma pista livre. Então você vê como é que vai sair da Urbanova através da Avenida Lineu de Moura, Via Oeste, que ali que são as duas avenidas Alfredos, a gente brinca, né? Uma em homenagem ao pai do Alfredo e a outra do Jean Franco, que também chama do Jean Franco Asdente, que é a Alfredo Asdente. Então, são as duas avenidas e agora a terceira fase, chegando ali até a divisa com a cidade de Jacareí. Então, não tem nenhum semáforo para fazer essa conexão. Então, toda essa construção agora de um sistema viário, dando as características daquele macro viário, de um rodoanel, daquele rodoanel da cidade, nosso anel viário, hoje ele já é bem, tem um grande movimento, tem uma grande importância o nosso anel viário. Agora a gente está expandindo fazendo essas ligações. Você veja que no futuro nós teremos a Avenida Cambuí, conectada com a Juscelino Kubitschek, com a Sebastião Galberto, com a Via Norte, com a Via Jaguari, com uma Via Banhado no futuro, com uma Via Oeste, com a Avenida Lineu de Moura. Quer dizer, você tem toda uma conexão de avenidas ligando todas as regiões da cidade. Então, temos aí mais de 1 bilhão de investimentos, gerando aí milhares de empregos, estamos mapeando e teremos nas nossas placas, viu, Maria Rita, esses investimentos. Mas também outros investimentos, seja na área da saúde, onde nós temos hoje em torno de 112 milhões de reais de obras de investimento, construções de 2 unidades básicas de saúde no Jardim da Granja e na Vila Industrial, com 2 unidades novas, a reforma do Hospital Municipal, a ampliação do Hospital Clínica Sul, a construção da nossa unidade de especialidade no antigo prédio do FAMI, ali na João Guilhermino, ali a terceira unidade nossa, construímos no antigo prédio da Pedro Rachid, um prédio novo ao lado do Clínica Sul, que já está funcionando, e agora a terceira unidade ali no João Guilhermino. Então, temos esses investimentos de obras também diretamente na saúde. E na educação. A educação, hoje nós temos 280 milhões de reais de obras, só de infraestrutura, de prédios. Ou seja, construção de 7 novas escolas ou reforma de 14 escolas que nós estamos fazendo. Temos a reforma, por exemplo, da Ana Berning, ali na região norte, ou da Mercedes Carnevale Klein, que fica lá no satélite, 14 milhões cada obra. É uma escola nova, Maria Rita, dentro de uma escola já em funcionamento. Então, é uma requalificação, modernização, ampliação dessas escolas, mesmo porque todas as nossas escolas nós vamos transformá-las em escolas 5.0, com vários outros investimentos de tecnologia, de material pedagógico, salas Google Education, salas Maker, salas de aulas de robótica dentro das nossas escolas para os nossos crianças, jovens e adolescentes do 1º ano ao 9º ano. Então, temos aí vários investimentos gerando emprego, gerando renda, movimentando o mercado, construção civil, e aí a Maria Rita está aqui, é o que tem a resposta mais rápida na geração de um emprego. Mais rápida. Ele fomenta, que realmente gera e fomenta todas as cadeias da economia. Toda a cadeia da economia de uma cidade. Quando você tem uma
Né? O seu mercado da construção civil ele está aquecido, ele tem uma geração de serviço também por trás, porque não é só a obra, já é uma prestação de serviço. Mas assim que você entrega uma obra de um prédio, né? Terminou a obra de um prédio, né? Você tem a geração de emprego, você começa com vários serviços. É o gesseiro, é o marceneiro, né? Isso é o dos móveis planejados, quer dizer, você tem ali uma sequência de investimentos de prestação de serviço e geração da economia, geração de emprego e renda. Então, isso é super importante na economia da cidade. Pegar a Urbanova, nós temos alguns dados do Urbanova, até por causa da questão da mobilidade. Sim. A Avenida Linneu de Moura, tem uma grande discussão da gente ter o segundo acesso. Teremos no futuro esse segundo acesso. É o segundo acesso, né? Do Urbanova, segundo acesso todo mundo Urbanova, fala. Mas olha, a Urbanova... A ponte ali é bem estrangulada, então, né? Tem, mas isso depende um pouco também da continuação da formação dos novos loteamentos ali na região do Urbanova. Então, tem o time é um pouquinho diferente, mas tem a formação de novos loteamentos, onde vai se fazer essa ligação do segundo acesso. Mas Urbanova, nas nossas últimas contagens, Maria Rita, lá, tem hora que entra mais carro do que sai. Então, de manhã, chega a entrar 20% de carro a mais no Urbanova do número que sai. O que é isso? Prestadores de serviços, que tem muitas obras em andamento, né? Obras de residência na região do Urbanova, que é muito parecido, né? Com a região sudeste, a região leste, onde nós temos ali ali na região do Floresta, do Rudá, do Sete Ville. Sim, tem muitos condomínios, tem muitas obras, também, né? Muitas obras. Também muitos loteamentos, na região leste tem muitos loteamentos. Muitos loteamentos. Então, a Urbanova tem essa característica, quer dizer, entra muito mais carro. O que são esses carros? Prestadores de serviços, né? Que estão lá. Do que as pessoas que moram lá e saem para trabalhar. Então, seja para construção de uma nova residência, ou seja, para reforma. Então, aí tem a construção civil, tem esse destaque, essa importância na economia da cidade. Diga-se de passagem, dos últimos 12 meses, a construção civil foi a que teve o maior destaque de crescimento na geração de emprego com carteira assinada no CAGED. Quando a gente pega dos últimos 12 meses. Então, São José tem um grande, uma vocação muito forte na geração de emprego da indústria, certo? Do comércio e serviço, mas a construção civil ela veio se destacando nesses últimos 12 meses. Né? Sim. Maravilha. Bom, perguntar sobre a Via Banhado. Eu sei que é um assunto espinhoso, não sei se é bem esse nome, né? A via que passa por baixo ali, né? Você falou que futuramente vai ser construído. Queria que você comentasse sobre as dificuldades, né, de fazer essa obra, né? Se por parte ambiental, licenças, quais que são os entraves? Hoje, quando eu falo do futuro, ela faz parte do macroviário da cidade. A cidade tem um plano diretor, né, de macroviário, onde tem lá a Via Banhado. A Via Banhado saiu do nosso planejamento desde 2018, quando venceu a licença ambiental dela de construção, nós não renovamos. E foi feito de forma planejada, de não termos mais dentro do nosso planejamento de médio e curto prazo, né, de curto e médio prazo, da construção da Via Banhado. Por quê? Porque lá nós temos uma outra intenção, que é cuidar daquelas pessoas que moram hoje naquela situação dali da conhecida como a comunidade ali do Banhado, porque antes tinha sempre uma justificativa de que o município queria tirar as famílias para construir uma via. E não era verdade, mesmo porque a via, se for ver no desenho, ela pega só uma parte. A questão não é a via, né? E ficava esse discurso, um discurso completamente descabido. Então, nós resolvemos, não se fala mais em Via Banhado. O que nós queremos aqui é cuidar das pessoas. Lá nós temos pessoas que moram naquele lugar, que, aliás, não posso nem dizer que moram, né? Que é um lugar totalmente inabitável. Uma questão que não tem nenhuma condição não tem acessos, de morar né? pessoas. Não tem ruas, não tem acesso. É uma questão de acesso. Não tem infraestrutura, não tem... E fala assim, por que não tem? Porque não tem como colocar. Né? Lá tem questão de... Não tem nem como colocar. Eu conheço, já desci lá várias vezes, né? Já fui quando secretária. E, na realidade, assim, as casas que precisam sair para fazer a via, na realidade, são as melhores, né? As piores, que é o final lá, onde você pisa, e eu fui lá e por isso estou falando isso, você pisa na época de chuva e você pisa na água dentro do barraco, essas elas não precisam sair para a Via Banhado. As pessoas não têm o porquê viverem naquela condição. Se o município quer levar aquelas pessoas, a Maria Rita sabe disso, aliás, a Maria Rita, ao longo dos anos que ela ficou, né, na prefeitura, como uma agente política, uma servidora, ela fez parte de um processo de desfavelização da cidade, que, aliás, foi o que mudou as características da cidade. E quando a gente
gente fala em desfavelização, não é ir lá tirar as pessoas e colocar na rua. Imagina, isso daqui aliás, foi feito com um programa, com um projeto de levar as pessoas para uma condição muito melhor para se viver do que elas se viviam. Isso eu não tenho dúvida. Aliás, é só ir hoje, pode ir em qualquer bairro. Pode ir lá na região do Sudeste, no Putim, falar com aquelas pessoas que estão morando lá, pode ir lá na região do Cajuru, pode ir lá no Torrão de Ouro, pode ir lá no Jardim São José. Algumas aderiram e outras pode não. Ir lá no Jardim São José. Na realidade não era bem, na realidade sim, nós fizemos um projeto de estabilização inteiro, né, em que você construía um bairro e levava as pessoas. Nós tínhamos 18 favelas, só ficou a do Banhado. Entendeu? Então, assim, algumas tinham, inclusive, questão jurídica, tinha que tirar. Olha a revitalização da Santa Cruz. Olha a Santa Cruz hoje. Vamos falar da Santa Cruz ali na região central, porque ali foi feita uma revitalização. Que ali era possível permanecer. Aliás, uma parte saiu. Sim. Né, uma parte saiu e ficou a Santa Cruz ficou com 2 núcleos lá, que hoje são todos revitalizados. E hoje nós temos um outro projeto de fazer mais uma nova revitalização ali na Santa Cruz. Então, porque ali foi possível. E à época, a Maria Rita à frente desse programa. Então, assim, olha o quanto isso mudou a vida das pessoas. Eu converso com as pessoas. Aliás, quem não... Não estou falando história. Vai lá conversar com as pessoas. Sim. Vai lá hoje conversar com todas essas pessoas que moram. Pegue depoimento delas. Né, lá no Jardim São José, eu estive lá sexta-feira passada. Eu estive lá no Jardim São José. Conversa com as pessoas lá hoje e fala, olha, hoje eles têm tudo lá. Sim. Mudou. Aqui está lá no fundão. Não existe fundão. Nós já mudamos. Imagina, eles com tudo, sabe onde né? eles estão hoje? Atrás do maior parque tecnológico do Brasil. Sim. A maior referência, que moram ali do lado. Tem grandes, hoje tem todo, né, toda uma estrutura ali em toda aquela região, quanto aquela região do Santo Inês 3. Hoje, então, assim... Cresceu muito. Tem uma lá, valorização, né? Hoje, o Jardim São José, nós temos 2 escolas lá, Rosa Tomita, grandes escolas, aliás, com um grande trabalho que nós fazemos lá, juntamente com a Fundas. Então, assim, tem toda a infraestrutura e toda a estrutura. Então, esse daí que é o bacana, isso daí que é um processo realmente de você dar, é um trabalho humanizado, de você realmente estender a mão para essas pessoas e dar condições para ela, não só para ela morar melhor, dar um atendimento, porque não é só a mudança da pessoa, Nossa, é levar para uma nova residência, ali, né? ensinar ela, se ela for morar num prédio, de forma coletiva, como é que ela vai morar de forma coletiva, como é que ela vai sobreviver dentro de um condomínio, o que é um condomínio, um estatuto de um condomínio, né? De dar uma oportunidade para ela poder também se requalificar. Tudo isso daí é dado essa oportunidade. A cidade oferece essa oportunidade. E do Banhado não é diferente. Então, essa é a nossa... Né, hoje, desafio. Hoje, a região, hoje o Banhado, nós já temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reintegrar uma área que é uma área de unidade de conservação, onde não pode ter nenhuma moradia. Nós estamos falando aí em torno de 120 famílias que moram nessa faixa da unidade de conservação. Um processo que já foi ao STF, o STF também já julgou também, dando... Né, a mesma decisão, que realmente essas pessoas têm que sair, né, de lá desse local imediatamente. Essa é a decisão imediatamente, mas mesmo assim, juntamente com a Justiça aqui em São José dos Campos, com a juíza, a gente vem fazendo um projeto para mostrar que nós temos um planejamento. Não é simplesmente, volto a dizer, pegar as pessoas, como nós nunca, como a Maria Rita sempre trabalhou dentro do programa. A dificuldade de fazer todo esse processo. O planejamento que eu uso hoje é um planejamento já usado no passado de acolher as pessoas, de dar condições para ela, para que ela realmente possa ir para uma sua moradia. Enquanto ela não vai para a sua casa, né, dentro do programa habitacional, ela vai ter um aluguel social, para que realmente ela possa, até que ela consiga, ou até que nós possamos oferecer para ela uma moradia, ela vai ficar no aluguel social, quer dizer, apoiada pelo município. Então, tem um planejamento. Hoje teve uma reunião, que foi uma reunião com a Justiça e com os nossos técnicos, com os nossos secretários, tanto o secretário de Gestão Habitacional e Obras, como o nosso secretário jurídico, lá na comunidade, lá no Banhado. Eu não sei do resultado dessa reunião, foi agora da parte da manhã até pós o almoço. Então, estamos trabalhando para isso, para realmente atender essas pessoas. E aí, a gente deixa a Via Banhado para uma discussão depois, porque a importância não é a Via Banhado, a importância são as pessoas que moram naquele local que não tem nenhuma condição de habitabilidade. Beleza. É o que eu acho, Lúcio, que no poder público, o prefeito acho que vai concordar comigo, fiquei lá 13 anos e meio, o grande problema é que as pessoas politizam o que não é politizável, né? Sim. Você tem eleições, você tem disputas eleitorais. Querem se aproveitar ali, e aí né, de pegam as situações muitas vezes humanitárias, inclusive, e politiza. Isso que é triste. Esses casos, em todos os processos que tivemos vamos lembrar de algumas
favelas que nós tínhamos. Chácaras reunidas na beira da Dutra. Morro do Regaço na subida da Juscelino Kubitschek. Eu cheguei a ser ameaçada de morte. Entendeu? Assim, todos esses e as pessoas queriam mudar. Então, politiza essas muito. Mesmas pessoas, eles queriam mudar, mas tinha alguém essas por mesmas trás pessoas ali que hoje estão lá no são banhado. São as mesmas pessoas. Que estão lá no banhado falando, resista, não saia daqui, tem que continuar. Sim. Você não tem... Que gera uma expectativa falsa, mentem para as pessoas, né? Isso é um desserviço. E nós temos ali autoridades no meio, viu? Temos pessoas autoridades, temos, não é? Tem pessoas com informação que usam dessas pessoas. Sim. Fizeram isso lá atrás, com essas mesmas pessoas. E olha o resultado hoje, onde essas pessoas vivem hoje, graças a Deus, muito melhor. Essa é a história. Mas não, porque a intenção deles não é ajudar a melhorar a vida das pessoas, é ter um desgaste político do quanto pior, melhor, mas na verdade prejudicam as pessoas. Na verdade prejudicam o cidadão. Né? Infelizmente, nós ainda temos esse tipo de atitude. Né, que o pessoal chama. Isso. Mas isso, a gente sempre acreditou naquilo que a gente, né, de fato, podemos ajudar essas pessoas. Sim. Ao poder público cabe não atrapalhar aqueles que não precisam de ajuda, certo? E ajudar aqueles que precisam de ajuda e estender a mão. Isso quando a gente fala nos programas habitacionais, ou a gente fala na questão dos investimentos para que a gente possa levar essas pessoas para viver numa condição muito melhor, entendeu? É isso que nós queremos fazer com essas pessoas. Beleza, parabéns. Quer falar um pouco sobre lei de zoneamento, outorga? Então, na realidade, o Zé Renato... Olha ele cutucando. Você está recebendo mensagem do Zé Renato aqui, Fedato? Deixa eu ver, tocou. O Zé Renato Fedato está participando? O Zé Renato, que é o nosso presidente anterior, né? Ele falava para o Felício assim, você acertou 99% na sua gestão, menos a outorga onerosa. Sim. Né? A outorga, na realidade, a gente não concordou, realmente foi o que a gente discutiu, que a gente não concordava. No ano passado, nós tivemos uma grande briga no bom sentido, né? Uma discussão até que conseguimos 30% de desconto aí, porque tinha subido muito por causa da planta genérica de valores, quando sofreu um reajuste. Aliás, justo, né, a reivindicação, por isso que nós fizemos a alteração. E agora, na quinta-feira passada, nós estamos, Lúcio, na Câmara de Vereadores com uma mudança de lei, né? E nós discutimos, a Convap discutiu essa mudança no CMDU, né? Sim. E o que é essa mudança de lei? Não muda o zoneamento. O mapa de zoneamento não muda. Sim. E aí eu acho que acertadamente, né, a gente junto com o poder público entendeu que você não precisa esperar para mudar o que você viu que não deu certo. Então o que aconteceu? Quando a lei começou a funcionar, tanto a prefeitura, os técnicos, como a gente, começou a enxergar alguns probleminhas. Né? Uma coisa que era contra a outra, que estava escrita na própria lei. E aí foi apresentado um projeto no CMDU, que o CMDU aprovou, sim. Foi para várias audiências públicas, eu participei de 2 delas. Né? E aí depois de tudo foi para a Câmara também fez uma audiência pública, e aí na quinta-feira passada isso era para ser votado, e teve uma grande confusão, né? A questão do que a gente estava falando de politizar tudo, né? Sim. Então, toda vez que tem alguma coisa lá, por exemplo, nessa lei que está na Câmara, uma das coisas é que se você pagar a outorga à vista, você tem 5% de desconto, que é justamente o que você teria, né, que o governo recebe a mais do que se você for dividir em 18 vezes. Entendi. E aí, isso é uma questão. E a segunda questão, que é uma questão que a gente discutiu também, que era a questão do seguro-fiança. Hoje, se eu vou pagar uma outorga e ela não é barata, eu preciso fazer um seguro-fiança, ele é muito caro. E a nossa grande preocupação é que... Seguro-fiança se a construtora não pagar essa outorga, esse seguro... se ele vai pagar de forma parcelada, sim, ou se ele vai pagar lá na frente de uma única parcela. Só que era a nossa discussão com o prefeito, né, com a prefeitura. Nós temos lá, hoje, você sabe disso, vários empreendedores pequenos. A Convap hoje é uma grande mistura de pequenos, de médios e de grandes, né? E aí, um pequeno investidor, ele, no geral, ele não tem dinheiro nem para comprar o terreno, então ele faz um acordo em troca de apartamentos. E aí, ele incorpora, né? Ele pega o terrenista tem cotas no empreendimento. Isso. E aí ele vai pegar um arquiteto, tem
trocar por um apartamento, Perfeito. ele vai ali Isso. fazendo um escambo para fazer o negócio. Né? Então, eu, como entrevisto aqui várias pessoas do setor da construção civil, eu tenho escutado falar isso. Olha, a outorga para o pequeno é muito complicado, tal, tudo, né? Então, porque ele não consegue. Então, hoje ele pode deixar para pagar depois de 18, quer dizer, com essa lei que está na 18 Câmara, vezes. ou pode para deixar pagar para no 18º mês. Mas aí, quando ele ia dividir em 18 ou pagar no 18º, ele tinha que fazer esse seguro. Para as grandes, esse seguro não é muito grande, mas para uma pequena, aqui no início, você se dispor de 20 mil reais, às vezes é o que você tem justamente. Isso onerava, e corretamente isso onerava. E quem paga sempre a conta? Né? Quem paga a conta? É quem vai o comprar consumidor. um apartamento. É quem vai comprar. Exato. E não é essa a nossa intenção da questão do valor, de onerar ou aumentar esse valor. Muito pelo contrário, Isso. é desonerar cada vez mais. E aí nós temos essa alteração para poder... Isso, e aí quem na realidade ganha? O banco, né? Você vai fazer um seguro, é o banco. Mesmo porque, Lúcio, nós temos outras formas. Sim. Nós temos outras formas, se não houver o cumprimento pelo pagamento, Sim. nós temos outras formas a prefeitura não dá o habite. ou acionar, por Não exemplo, dá o habite, por exemplo. a construtora. Sim, é isso? entendeu? Então nós Não deu temos o habite. outros mecanismos, né, legais Sim, então não que a gente tá. possa fazer. Então, Então a prefeitura não está ficando a descoberto. E aí os vereadores alguns vereadores, né, arranjaram uma grande confusão com essa mudança de lei lá. Mas, assim, são pontos mesmo de correção, né? E, por exemplo, vou só citar um exemplo, Lúcio. Nós falávamos assim, em CR2, né, que são os estradas municipais, Sim. em CR2 você não pode fazer nenhum PGT. Né? E você não podia fazer também verticalizar. Aí só que chegava num outro artigo, ele transformava todas as estradas municipais em CR2. Então, na realidade, uma coisa ia contra a outra, entendeu? Então, Entendi. são esses tipos tem de algumas correções de correções. entendimento. É uma lei muito complexo, grande, né, é um complexo. também. É bom, Bem tem complexo. essas correções. Tem também, né, algo que, por exemplo, quando a gente fala de fruição e fachada ativa. Sim, né? Nós colocamos. Vamos lá. A lei tem as suas regras, suas regulamentações, né, que é colocada ali em determinadas, todas em suas cláusulas, mas ela tem um conceito. Ok? A lei como um todo, ela tem um conceito. Qual é o conceito? É a cidade que nós queremos no futuro. Né? Como é que ela vai... A gente escreve Exato, uma lei como que ela vai para que ela crescendo possa... ali. E como é que isso vai se transformando em realidade? São os projetos aprovados, os investimentos privados, como isso vai acontecendo. E a gente precisa ter, né, uma dinâmica, e aí os nossos técnicos da Secretaria de Urbanismo também vêm se qualificando cada vez mais, de termos ferramenta de medição para ver se aquela lei realmente está dando o resultado, né, daquilo que o conceito da lei tem, de um crescimento de uma cidade ordenada, com qualidade de vida, mantendo-se ali as questões dos loteamentos com ruas, com calçadas, quer dizer, enfim, se mantendo tudo aquilo que as pessoas querem, qualidade de vida. Né? Então, a gente tem que ter essa dinâmica de entender, olha, isso daqui não está acontecendo, a gente mudou a lei para poder fazer uma requalificação de um determinado bairro, vamos aqui dizer, a Vila Maria. Né? Isso daqui não deu certo. O que nós fizemos nessa lei agora? A gente autorizou para que anexasse terrenos. Isso já na lei, não na que está na Câmara hoje. Vamos anexar terreno para que ela possa passar uma revitalização. O que é a revitalização? É um bairro que vai ficando com casas muito velhas, é um bairro que você vai acabando ficando com casas abandonadas. Não é isso? Quer dizer, você precisa fazer uma lei para que você possa requalificar aquele bairro. Então, mas você faz, às vezes, alterações na lei e nada acontece. Então, você quer ver a questão da Vila Maria? Através de onde? De números. Ô, empreendedor, por que a Vila Maria não te interessa? E continua não interessando. Olha, não interessa, prefeito. Sabe por quê? Porque ali tem uma exigência do questão do número de vagas, onde a gente não consegue fazer. Então aí você vai construindo e fala, pô, se está na região central, você já tem uma maior infraestrutura, é necessário pedir o número de vagas que você pediria para um conjunto residencial, né? um prédio, mas então é isso que você vai construindo ali, mas a gente precisa ser dinâmico para que realmente as coisas aconteçam conceitualmente daquela cidade que você, né, está planejando pelo futuro, que foi discutido nas audiências públicas, uma cidade que a gente não quer perder, né? Uma cidade arborizada, uma cidade com qualidade de vida, com praças, com parques, né? Isso que a gente quer manter, essa qualidade de vida da cidade. Sim. Ali na Vila Maria, me lembro que na Usei a Vila Maria como exemplo, que ela é uma grande... Né? Vila Maria, Vila São Bento, Vila Nair, né? Sempre tem, né, algumas... E vários outros bairros que tem sempre leis para que a gente possa fazer a requalificação desses bairros, né? Que isso aconteça. Eu me lembro que na Convap você falou sobre a Vila Maria, né? Que ali onde é a linha do trem vai fazer uma ampliação, parte de anel viário.
Então vai sair ali aquela empresa que tem por ali e isso tal. pode induzir e fomentar para que isso aconteça. Na verdade, né? isso vai acontecer. O que eu discuto lá com os seus técnicos, eu vou falar aqui, viu? Eles me acham brava pra caramba. Sim, mas eu vou falar, Lúcio, eu meto pau na prefeitura, ele sabe disso. Mas eu trabalho no Vale do Paraíba inteiro. Eu trabalho no Vale do Paraíba inteiro, eu trabalho em Campinas, Valinhos. Nós somos um oásis. Nós somos um oásis no meio dessa questão. Sim. Então, a gente sempre reclama, prefeito, porque nós queremos cada vez melhor. Sim, sim. Mas a prefeitura tem excelentes técnicos. Sim. Tá? E a gente briga pra caramba, mas a gente chega sempre num acordo. Excelentes técnicos em todos os níveis, né, os nossos funcionários. E aí, o que eu discuto? Tenho discutido muito lá com o Oswaldo do Planejamento. Nós temos alguns bairros, ô Lúcio, que se a gente for deixando, ele vai ficando tão degradado que depois ele não é mais interessante para a iniciativa privada. Eu vou dar 2 exemplos. Isso desvaloriza. O próprio bairro, então, o próprio imóvel. Eu vou dar 2 exemplos para você. Nós tivemos erroneamente a lei anterior, né, que já veio lá do governo passado, que proibia verticalizar, né? Praticamente era isso. Então, o que aconteceu? Por exemplo, vou te falar com a região do São Dimas. Tá? Eu sempre discuto isso com seus técnicos. A região do São Dimas. Ela foi se deteriorando. Hoje você tem uma excelente legislação para lá e mesmo assim não acontece. Por quê? Porque deixou demais. Aí você pega a Vila Ema. Passou o tempo. Agora você pega a Vila Ema. Ficaram aquelas casas velhas ali. A Vila Ema começou a se deteriorar. Mas não tinha deteriorado ainda o suficiente. Agora, permitiu Vila lá... Ema, né? Olha a quantidade de prédio que está surgindo lá. Então, a Vila Maria ficou tanto tempo assim que aí precisa de uma intervenção como é a duplicação da Sebastião Galberto. Aí sim ela vai acontecer, entendeu? Às vezes não é só legislação. Ali, né? Às vezes você precisa de uma intervenção. Por exemplo, na minha opinião, Jardim São Dimas... O município tem que fazer uma intervenção naquela região se quiser que ela volte a crescer. E aí onde a gente precisa identificar essas intervenções. Os investimentos públicos, falamos aqui de mobilidade, mais de R$1 bilhão de investimentos. Vários desses investimentos é para fomentar desenvolvimento. Sim. Né? Para desenvolver... olha a Via Cambuí. Via Cambuí é um dos grandes exemplos, né, do ponto de vista de mobilidade, mas também de se fomentar um desenvolvimento, de criação de novos bairros, né, de bairros já com características muito mais modernas. Sem nenhum, não quero ficar comparando bairro 1 ou 2, cada um com as suas características, mas a região ali do Sete Vila, eu falo que é muito parecida com Urbanova ou até melhor que Urbanova. Do ponto de vista, eu estou falando de largura de pistas, de ciclovias, de canteiro central, de parques que tem ao longo das vias, com áreas de descanso, com estacionamentos de 90 graus, ela tem uma outra característica. Então, lógico, cada região vai se transformar, né, as novas são muito mais fáceis, ok? De você colocar as regras. As que já existem precisam passar por um processo que é Vila Ema, Vila Diana, Vila Maria, essas você precisa colocar leis ali para que você possa incentivar e fomentar. Eu falei aqui uma das correções que nós estamos fazendo, que é da fruição e da fachada ativa. Né? Depois de 2 anos, nós verificamos que as duas tinham um conflito entre elas mesmas, né? Do seu próprio, e estamos fazendo essa correção. É uma correção, até porque a nossa intenção era uma e acabou impedindo, né, essas duas regras de fruição. Vamos lá. Fruição e fachada ativa. Vamos lá, o que é isso? Vamos lá. Residência em cima, comércio embaixo. Olha o prefeito falando para o arquiteto aqui, hein? Então, pois é que eu não faço prefeitura, né? Este prédio que nós estamos aqui, ele tem fruição fachada ativa, né? Ele tem fachada ativa. Para dizer verdade, de acordo com a lei, ele não tem nenhum dos dois. Olha que coisa, ele não enquadra. Ele não tem nenhum dos dois, essa é a verdade. Mas deveria, porque ele tem comércio embaixo. Então esse é o modelo que a gente quer. Por que isso? Porque assim nós não temos aquelas ruas com muros, né? Que fica deserta. O que nós temos? Ruas com comércios, lojas. Você tem lojas que você funciona durante o dia como comércio, à noite você tem bares e restaurante. Então você tem movimento, você tem pessoas. A calçada se confunde, né, com aquela área externa do comércio. Não é isso, Maria Rita? Quer dizer, essa que é a calçada, você não sabe onde está a calçada, que é a via pública, certo? E onde está aquele espaço, que é aquela área privada, que é do comércio. Então ela se confunde ali, você não consegue ter, você não tem delimitações. Você tem ali uma jardineira, uma floreira, um banco, que vai se... Então, essas são as fachadas ativa e fruição. Mas foi algo que nós identificamos que ela acabou criando, né, ela não atingiu o conceito de realmente fomentar esse tipo de construção. Então, por isso que nós estamos fazendo a alteração, porque a nossa intenção é fomentar. A outorga,
É aí que nós temos agora que demonstrar com os recursos da qual foram pagos dos investimentos que nós temos que fazer agora. Onde certo. que o município vai investir esses recursos da outorga para que a gente possa melhorar também aquele ambiente, seja com praças, seja com ambientes, né, com equipamentos públicos naquelas regiões do entorno da onde você tem os empreendimentos. Então, Sim. tudo isso também tem um trabalho agora de muito mais transparência e direcionamento dos recursos que vão se investir, seja pelo fundo de contribuição do PGT, Polo Gerador de Tráfego, que se paga para o município, ou seja também através da outorga, para poder investir. Uma no trânsito, né, na mobilidade, e o outro na questão de equipamentos públicos. Então, dessa forma, a gente também, né, de uma forma transparente, estamos fazendo para que a gente possa prestar conta com os empreendimentos, né, quais são os impactos que aquele empreendimento tem e que a gente pode melhorar com uma praça maior, com uma área institucional maior. Então, esses são os, né, fazermos todos fazendo de uma forma conjunta, né, dentro da legislação, que a gente possa, o município possa ter regras para fomentar e a gente ter o crescimento dessas regiões. E que nós temos grandes transformações de vários bairros que vêm passando por uma grande transformação. Isso não cabe só ao poder público. Né, tem que ter a iniciativa privada com os investimentos também. Porque, Lúcia, a gente também pode, o empreendedor, ele pode não pagar a outorga, ele pode fazer uma melhoria com o dinheiro da outorga. Ele calcula a outorga lá, tem uma praça próxima ao empreendimento dele, ele quer fazer aquela praça, ele pode fazer aquela praça, a prefeitura aprova o projeto. É conveniente para ele, de repente ele já tem uma mão de obra, para o próprio ele já negócio. trabalha. Não, às vezes é muito para o negócio, você quer ver? Até para o próprio negócio dele como empreendimento. Né? Ele melhora aquela praça que é na frente daquele prédio. Isso, vou dar um exemplo para você ali. A RDC e o MVituso tem ali do lado do Shopping Colinas 2 empreendimentos lançados. Eles vão usar o dinheiro da outorga, vão fazer uma passagem para o outro lado, vão fazer um deck em cima do rio. Isso valoriza o seu empreendimento também. É algo de investimento que o empreendimento vai fazer, que valoriza o seu próprio investimento, mas é de uso público. Entendeu? Você entendeu? Então, é de uso que todos poderão se utilizar. Exatamente. Então, isso ali vai ser como se fosse um parque linear, então. Vai ficar mais ou menos se transformando ali, aquele canteiro central da Avenida Eduardo Cury, né, do córrego, um parque linear, é isso mesmo que a gente já que tem. As pessoas caminhar. Frequentam, né? Hoje já tem uma ciclovia. A ponte já virou a nossa... Um cartão postal, né? O arco da inovação. Uma vez eu passei e vi uma noiva tirando foto lá, eu acho... eu acho que polêmica tudo que o poder público faz. Eu acho lindo, entendeu? Outro dia eu passei e tinha um casal fazendo piquenique. Ali você tem um espaço. Próximo ali do Porto. Aliás, bem em frente a esses dois empreendimentos ali, fazendo piquenique. Você fala, super... Então, é que você vai... temos um córrego ali que não tem mais cheiro. Não tem mais Vamos cheiro. Lá, que tem um tratamento que também... Só que tudo tem um processo, né, que não tem... Né? Já teve problema, a gente tem ações, Sabesp trabalhando, seus processos dos seus estações de tratamento, prefeitura fiscalizando as ligações irregulares, enfim, não tem cheiro, as pessoas utilizando ali no final de semana, foi muito interessante, um casal jovem, né, fazendo um piquenique ali na Torre, quer dizer, tem o Parque da Cidade, que é tão... Mas tem ali também, por que não, né, de ter esse... ocupar os espaços, né, esses espaços públicos. Então, é importante esse investimento que o privado faz dentro dessa construção da lei de zoneamento, da questão das contrapartidas, ajuda a construir uma cidade muito melhor. Acaba embelezando a cidade também, né? Sim. E une com as ciclovias, que são... Se você tem esse número aí das ciclovias em São José dos Campos, que é gigante, né? Hoje nós temos 142 quilômetros e nós, até o final do ano que vem, a gente encerra aí com 191 quilômetros. Né? Então, todas essas vias que eu falei, Via Jaguari, Via Oeste, Sebastião Galberto, que hoje não tem ciclovia, Sebastião Galberto terá ciclovia. Então, o prefeito pedala. A Sebastião Galberto vai conectar Via Norte, Sebastião Galberto, Avenida JK, Via Cambuí. Olha que, né? Dá para atravessar a cidade. A linha verde são 12 quilômetros com ciclovias. Estamos fazendo hoje a maior ciclovia e uma obra só da ciclovia na Avenida da GM. Aquela avenida da GM ali na região leste da cidade, nós estamos fazendo uma obra de uma ciclovia. 6,5 km de ciclovia, que vem desde o viaduto Santinês, que lá já tem uma ciclovia no viaduto Santinês, até o viaduto Vista Verde, e até a Avenida Juscelino Eu acho que as pessoas não enxergam muitas vezes, viu, Lúcio? Tem lugares que as ciclovias são de lazer, como é a Urbanova e tudo, mas você vai para a região sul, trabalho. As pessoas vão trabalhar de bicicleta. Chácaras Reunidas, nós estamos fazendo 4 quilômetros de ciclovia. Então, são calçadas compartilhadas, horas na faixa. É o lugar onde tem o maior número de bicicletas, que as pessoas se utilizam como modal de transportes. Olha só, que não é lazer. Tá? Não é a lazer. Maria Rita está certa. O Shopping Vale Sul
é muito bacana. Quem tiver uma oportunidade, passe no seu bicicletário. O bicicletário fica atrás do Shopping Vale Sul, ao lado daquelas agências de carros, né, que tem dentro do Vale Sul, onde fica motos e bicicletas. Reparem na quantidade de bicicletas que ficam lá guardadas. O que são aquelas bicicletas? Ou pessoas que vêm trabalhar no shopping e vêm por toda a malha cicloviária que tem na região sul. Avenida Andrômeda, Dilson Pinto, né, na Constância, na Estrada Velha, Interlagos. Quer dizer, quem mora no Interlagos chega no Shopping Vale Sul por ciclovia, de forma segura. Então, ter este modal a mais... Pô, vai todo mundo andar de bicicleta? Não, tem que ter carro, bicicleta, transporte público, táxi, aplicativo, carro elétrico para você poder alugar. Você tem que ter várias formas de modais. Teremos bicicleta. Teremos bicicleta em breve, teremos as bicicletas. É isso, é ter vários modais, porque as pessoas, olha, eu vou de ônibus até determinado ponto, vou descer, vou pegar uma bicicleta, vou terminar o meu destino, vou terminar de bicicleta, não, parte eu vou andar a pé, depois eu vou pegar a linha verde, porque eu vou... É isso, é fazer esse, né, o modal para que a gente possa ter uma mobilidade na cidade, é quando a gente tem, né, essa integração entre os modais, que aí é algo que também nós estamos trabalhando. É a bicicleta conectada com o ônibus, você que usa o ônibus tem desconto na bicicleta, ou vai usar a bicicleta de graça, você que usa o ônibus, você também pode ter um desconto no táxi, você pode ter um desconto no aplicativo. Resumindo, é integrar todos esses modais para que a gente possa ter uma mobilidade muito melhor. Me lembro que na Convap, quando você comentou sobre que as bicicletas voltarão, parece que vai ter um evento aqui na cidade e a empresa vai investir nessa colocação dessas bicicletas. Na verdade teremos um evento agora em junho, que é o ISU, né, que é o International Space University, é uma faculdade onde reúne alunos do mundo todo e que estudam o espaço. Lúcio, e o Brasil foi escolhido agora para sediar esse evento, e a cidade de São José dos Campos foi escolhida para sediar esse evento. Esse evento vai acontecer dentro do ITA, INPE, né, e a prefeitura. Então nós teremos aí mais de 150 alunos de todo o mundo que estarão aqui na cidade. E um dos compromissos nossos foi colocar à disposição desses alunos as bicicletas, para que eles possam se deslocar dos seus hotéis, que eles vão ficar, são 32 mil diárias de hotel. Nossa. 86 mil refeições que serão servidas durante esses 46 dias. E aí eles vão participar da vida, eles vão participar da nossa rotina da cidade, participando de eventos esportivos, musicais, culturais. Então nós teremos 200 bicicletas. Inicialmente nós íamos contratar esse serviço para colocar. Isso mudou no meio do caminho. Nós fomos agraciados com uma doação da Receita Federal. A Receita Federal doou 200 bicicletas para nós, para que a gente possa usar esse evento. A prefeitura vai administrar essas bicicletas. E aí nós vamos administrar. Então, a Receita Federal, e aqui no nome do delegado aqui, o Alex aqui da região, que é o delegado regional da Receita Federal, fez essa doação. Nós vamos fazer uma matéria. As bicicletas já estão conosco, bicicletas novas, zero, bicicletinhas amarelinhas, igual aquelas que nós temos da mesma cor, amarelinhas, vai ser a Bike Sanja. Né? Então nós vamos colocar essas bicicletas já à disposição deste evento, mas elas são públicas. Depois elas vão continuar na cidade para que a gente possa colocar à disposição de todos. Ô Lúcio, você convidou hoje 2 pessoas que falam pra caramba, né? Tá todo mundo mostrando relógio pra mim ali, ó. Todo mundo mostrando relógio pra gente ali. Tem 2 pessoas que falam pra caramba, que gostam de falar, mas assim, né? Que é bom, né? Que tem que cortar, faz assim, ó, pra mim. É assim que eu vai longe. A gente vai longe. Não, mas é um bom papo. Sim, sempre muito interessante. E eu acho que assim, o prefeito, a gente sempre defende, né, Lúcio, a gente sempre conversa na Convap assim. As pessoas entendem erroneamente o que é defender a construção civil, né? Nós defendemos, na realidade, para que a gente tenha... para que a Convap continue crescendo, que a construção civil continue crescendo, nós temos que ter uma cidade muito boa, uma cidade com qualidade de vida, né? Não é só fazer prédios, nós temos que vendê-los, né? Então, a nossa briga é sempre por isso, por um equilíbrio entre os nossos interesses, que são os interesses de construir e vender, e uma qualidade de vida, porque nós vendemos quando a qualidade de vida é maior, né? Se você vender um produto bom, né?
você consegue vender vários produtos. Né? Se você certeza. tem um produto ruim, né? E aí vamos falar a verdade, a construção civil é essa, ela vende um produto, seja um loteamento, uma casa, seja um terreno, seja um prédio. Você tem um produto bom. O que é um produto bom? Né? Não só o prédio em si, quer dizer, é o entorno, e essa sempre foi a preocupação da Convap, quando se discute a cidade, do planejamento da cidade, né, do planejamento da questão da mobilidade, da facilidade, como é que vai ser esse bairro, loteamento, como é que vai ser no futuro, como é que ele vai se conectar com outro bairro vizinho, né, com o loteamento futuro. Então, isso também é um diferencial que a Convap traz, que ela não tem um interesse empresarial do negócio, não. Ela tem um interesse de uma cidade. Como é que se ajuda a construir uma cidade? Ela sabe da importância que a construção civil tem na formação de uma cidade. Quando a gente fala da formação da cidade, é de uma construção, obra. Como é que, né, são prédios, como é que se faz... E não é só prédio residencial. Estamos falando aqui de prédios residenciais, loteamentos residenciais, galpões, indústria, empresa. Ela até constrói. Então, como é que faz essa... Aí os engenheiros, arquitetos constroem praças, as nossas obras viárias também são mais... Como é que faz da questão do negócio? Então, a Convap sempre teve sempre tratou ao longo desses anos com muita transparência e com muita responsabilidade do papel dela como associação em contribuir com a cidade, né, em fazer isso. Temos uma cidade bem organizada, com planejamento? Vai vender mais. Né? Sim, e é isso que nós queremos mais. Isso se valoriza mais? Porque a gente quer que valorize. Sim. A gente não quer que desvalorize. A Convap não quer lançar um prédio em um determinado bairro e o prédio se desvalorize com o tempo. Não, a gente quer que a gente valorize. A gente quer que os nossos bens, né, e aí cada um que vai adquirir a sua casa, vai adquirir o seu imóvel, o seu empreendimento, o seu comércio, ele valorize. Né? E para isso tem um conjunto de ações e de fatores. Isso. Os empreendedores da Convap, né, cada prédio que ele vai fazendo ali naquela região, vai valorizando a região e vai melhorando com a fluidez. Aliás, as construções também dos investimentos e dos prédios, né, ele também tem um impacto direto da valorização do entorno. Também, sim, não tenha dúvida disso. Tem um impacto direto. Aliás, é o maior indutor de valorização. E de valorização e de crescimento. Entendeu? A construção civil. Eu queria fazer, o Lúcio, outro dia o prefeito foi lá e você estava presente, apresentar lá quase 1,5 bi de investimento, e eu queria apresentar os investimentos dos nossos associados, tá? Aí o Zé Renato falou, não vão não, senão eles vão taxar alguma coisa. Eles vão querer taxar alguma coisa, mas não é. Aí eles perceberam que o meu investimento era desse tamanho, o público, porque o investimento deles é muito maior. E é verdade. Não, é um investimento. As pessoas não têm noção do quanto realmente se investe, né? Que o privado realmente acredita. Isso o que é? É acreditar no mercado, que vai ter cliente para se poder adquirir, que a cidade tem condições para poder fazer, né? Porque não é a cidade que vai adquirir, são as pessoas, né? Tem um ambiente favorável para que as pessoas possam adquirir seus imóveis, o seu comércio, o seu negócio, comprar, alugar. Quer dizer, essa economia que é importante manter ela pulsante. A minha empresa, Lúcia, eu trabalho bastante em loteamento, sabe? Em assessoria de loteamento. Se você pegar hoje, que eu acho que é a região que mais cresce em termos de loteamentos, de casas térreas, é a região leste, né? Putim, aquela região inteira ali do Campo de São José, e de apartamentos, acredito que o Parque Industrial é o que mais verticalizou nos últimos tempos. Perfeito. Mas se você pegar só loteamentos em que eu estou trabalhando, que eu faço assessoria, você vai acabar ligando lá um Novo Horizonte, estou falando com vias com 4 pistas no mínimo, às vezes até 6. Você vai ligar o Novo Horizonte ao Campo de São José, que vai ligar lá o Setville, que vai ligar com a Via Cambuí e que vai chegar na Tamoios. Isso tudo investimento que chega na do empreendedor e que chega na Cavalho Pinto. Tudo investimento dos empreendedores. Então vai crescer muito aquela região ali. Com certeza. Então os empreendedores da construção civil, eles também têm esse papel, né, de indutor do crescimento da cidade. Tem muitas obras de infraestrutura que são realizadas pelos empreendedores, dentro da própria legislação de polo gerador de tráfego. Tem muitos, né? Hoje, quem vai lá no Urbanova vê avenidas lá que estão, né, tá parada para o nada. Elas o pessoal sem chama saída. de contrapartida.
Essa que são as contrapartida ainda contrapartidas. existe? Sim, ou ainda é existe, só que é o outorga? próprio. Não, existe. A outorga é diferente da questão das contrapartidas viárias. As contrapartidas viárias do PGT ela pode pagar com recursos ao fundo ou pode executar. Né? E aí a decisão fica do empreendimento. Mas quando a gente fala em loteamentos, o arruamento de um loteamento são vias públicas. Sim. É tudo doado para o município. Ele faz e depois né? doa. Né? Ele faz, executa e depois doa. Então, quando a gente fala em loteamento, né, Maria? Quer dizer, e quando fala em loteamento, eu tenho um loteamento numa região X. Ela tem todas as áreas do entorno. Então, já é feito de uma forma planejada, porque depois vai ter as outras áreas, as outras matrículas, também serão loteamentos, como é que se liga uma na outra. As áreas comerciais, então, a Maria está né? dizendo, a gente vai, né, vamos vir lá desde a região do Novo Horizonte, que vai se conectar através de loteamentos e de vias estruturadas. Vias estruturantes, com canteiro central, com 2, 3 faixas de rolamento em cada sentido, do Novo Horizonte, com o Campo São José, que já conecta já com o Sete Ville, que já conecta com a Via Cambuí, que irá conectar com a Via Cambuí. Com outro loteamento que está fazendo agora. Hoje a conexão com a Via Cambuí é uma conexão de pista simples. Sim, né? mas agora o empreendedor já está fazendo. Já tem um empreendimento ali já fazendo que vai duplicar a avenida. Então, tudo isso vai se conectando até para a parte da mobilidade da cidade, para a parte das pessoas morarem em determinados locais e poder se deslocar e trabalhar em outra região. Tudo isso é acessibilidade. E os empreendimentos são investimentos dos empreendimentos. Sim. Não é muitas obras de infraestrutura. Isso aumenta muito o poder da prefeitura em construir muitas obras de infraestrutura, né? São obras que são feitas pelos empreendedores, né? São feitas com recursos, né, do próprio empreendedor. Então, a gente pegar as terceiras faixas da Avenida Eduardo Cury, por exemplo, foi um empreendedor que fez a terceira faixa. Sim. O alargamento da Avenida São João, subida para o Tori, foi um empreendimento que fez o alargamento. Então, estou citando algumas obras aqui, mas em todas as regiões da cidade tem obras que foram feitas com recursos privados. Gratidão ao nosso prefeito Anderson Farias. Bom, aqui em nome do ManzaCast, do AconvapCast. Você falou bom, achei que você ia soltar um. Não, bom mesmo é viver em São José. Rapaz, me pegou, hein? Me pegou, bom. É bom mesmo viver em São José. Bom. Essa ficou, né? Mas em nome da AconvapCast e também do ManzaCast, gratidão aí pela participação aqui do nosso podcast. Um papo fantástico, né? Trouxe muita informação da nossa cidade aqui. Não é, Maria Rita? Foi ótimo, né? Foi ótimo, excelente, né? E eu acho, Lúcio, que essa relação da nossa entidade com o poder público, nas condições que ela dá de transparência e tudo, só é bom para os dois lados, né? Com certeza. A cidade ganha. A cidade é que ganha. Sim. Mas é uma construção, né? Todo mundo trabalhando em pró da cidade, tanto empreendedores quanto prefeitura, né? Sim, com fantástico. certeza. Obrigado pela sua presença aí. Eu que agradeço. Adorei o bate-papo. Obrigado, Maria Rita. Sempre bom a gente ter essa conversa, ter esse bate-papo, das visões e conceitos que nós temos. Parabéns pelo trabalho que vem realizando à frente da Convap, como presidente. Maria Rita, primeira mulher presidente, né, na história da Convap, né, que não é dona de uma construtora. Está brilhando, hein? Conceitualmente está brilhando. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns, Lúcio, pelo podcast, né? Pelo ManzaCast, pela ConvapCast, colocando esse a Maria Rita transformando a Convap, colocando ela dentro das redes sociais, fazendo esse bate-papo, trazendo aqui várias pessoas e para discutir, profissionais. Então, parabéns a vocês dois pelo trabalho e parabéns a você em especial, Maria Rita. Obrigada, parabéns a você pela gestão. E conte conosco sempre. Obrigado, Rita. Valeu, pessoal. Um super podcast para vocês aqui. Um abraço e até a próxima.